Notícias na palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo. Os serviços que você quer, na estrada vai dar certo. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom, pois é, rádio trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Juliano Viale dos Santos, ele que é defensor público, trabalha no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, mas é especialista em Direito de Trânsito pela PUC Gaúcha. Juliano Viale dos Santos fala com a gente sobre legislação de trânsito. Doutor Juliano, o Código de Trânsito Brasileiro traz muitas questões relacionadas com responsabilidades, que nem sempre são entendidas pelo nosso condutor, pelo nosso agente de trânsito, pelo nosso profissional de trânsito. O senhor poderia abrir para nós esse assunto e explicar essas diferentes responsabilidades previstas na legislação de trânsito? Olá, Marinês, obrigado pelo convite e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Realmente, o Código de Trânsito Brasileiro, por mais que seja lá de 1997, ele ainda detém alguns paradigmas jurídicos que não foram compreendidos na sua totalidade, inclusive pelo Poder Judiciário. Então, não é só do agente de trânsito, não é somente da população, dos condutores, dos pedestres, mas também do próprio Poder Judiciário, que ainda não compreendeu as modificações, paradigmas que ocorreram com o Código de Trânsito. E isso é muito, muito importante dentre as questões que envolvem a responsabilidade. Vamos lá. Responsabilidade que pode ser de três searas. A responsabilidade administrativa, que são, a maioria das vezes, autuações de trânsito, mas tem outras que depois eu vou mencionar. A responsabilidade civil, que tem a responsabilidade horizontal, cidadão, condutor, pedestre, ou seja, aquele cidadão que está no cenário viário tem responsabilidades ao outro usuário dessa via. Também temos a responsabilidade civil chamada vertical, que é o Estado em relação ao cidadão. E também temos a responsabilidade no âmbito penal, que são aquelas situações, aquelas condutas, num âmbito bem restrito, que a responsabilidade é subjetiva e que vão incidir lá no âmbito penal para alguns condutores de trânsito. E às vezes pode acontecer até para o passageiro que está no cenário viário. Bem, então, são três grandes espécies de responsabilidade que estão no nosso código. A responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Por ordem, vamos começar na responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa é aquela que envolve a relação entre o administrado e entre o administrador do trânsito.
são as autuações de trânsito, são as fiscalizações que ocorrem nas obras dentro do cenário viário, que também a autoridade de trânsito tem competência para ir lá fiscalizar, ver que está sendo usado uma parte da via e não está sendo sinalizado, o código prevê isso. Tem uma outra responsabilidade, do qual eu fui, inclusive, semana passada, instigado sobre isso, fui renovar os estudos, porque há muito tempo que eu não entrava bem dentro dessa área, é aquela questão da responsabilidade do órgão de trânsito, por ser o agente, ser o responsável do órgão de trânsito, para aquelas obras que são chamadas, que têm o polo atrativo de tráfego. Não sei se os nossos ouvintes aí sabem que qualquer obra dentro do sistema urbano, possivelmente também na área rural, mas é muito mais raro, que seja um polo atrativo de trânsito, ele não pode iniciar, não pode começar suas atividades, se não tiver a prévia anuência do órgão de trânsito e que apresente um projeto para mitigar a situação ao entorno disso, porque vai ser um polo. Vamos dar um exemplo, um shopping que vai atrair muito trânsito de veículos, de pessoas, precisa de uma autorização prévia para começar a funcionar do órgão de trânsito. É essa a responsabilidade. E ali consta no artigo 90, 91 e seguintes, que pode ser responsabilizado o responsável pelo órgão de trânsito se não exigir dessa obra, que é um polo atrativo de trânsito, e tenha, então, essa prévia anuência e que tenha esse projeto para fazer a mitigação e também para fazer as situações que vão ocasionar devido a esse polo atrativo de trânsito. Isso é algo inovador, é algo que o Código trouxe e que, às vezes, infelizmente, o nosso gestor de trânsito não observa. E aí ocasiona o quê? Faz um novo empreendimento, um prédio que vai atrair de 20 andares, cada andar com 4 apartamentos, cada apartamento com 2 vagas na garagem. Quantos veículos, quantas pessoas naquele local que era um mero terreno, que era uma mera casa antiga, e vai trazer um polo atrativo de trânsito muito grande para aquela região. As vias têm que estar apropriadas, a sinalização tem que estar adequada. Por quê? Porque vai ser um polo atrativo de trânsito. E a gente vê no nosso cenário atual muitas situações que não são observados esse ponto dessa responsabilidade que pode, aí é que eu vou chegar no ponto, que nessa responsabilidade vertical, a entidade de trânsito, pelo seu agente, pelo seu responsável, o órgão de trânsito, ele responde de forma objetiva. O artigo 1º, parágrafo 2º, diz que responde de forma objetiva o responsável pelo órgão de trânsito que, por erro, omissão ou ação, ocasiona danos ao cidadão, ao trânsito seguro, que vai comprometer o nosso trânsito seguro, porque o trânsito seguro ele foi erigido como um novo direito fundamental com o Código de Trânsito. Essa é uma outra inovação. Não existia antes, no Código de 66, não existia a previsão que o direito a um trânsito seguro era um direito de todos, não existia essa previsão. O novo código trouxe isso. É uma decorrência, isso faz parte dos meus estudos que eu tive na minha especialização, é decorrência daquele direito fundamental do artigo 5º que diz que todos têm direito à segurança. E lá o código ele especificou. E segurança onde? No ambiente viário, sim, todos têm direito a um trânsito seguro. E se esse agente público, que é responsável por garantir esse direito ao trânsito seguro, não o faz por erro, por omissão ou por ação, ele responde de forma objetiva. O Estado responde e depois o próprio agente responde. Aí, com os trâmites para o servidor de trânsito. Então, veja que também tem uma responsabilização. E essa questão do polo atrativo de trânsito, se é autorizado um polo atrativo de trânsito sem essa anuência prévia, sem esse projeto que vai prever essas situações do entorno, pode ser responsabilizado nessa responsabilidade administrativa que tem o agente de trânsito ou o responsável pelo órgão de trânsito. Juliano Viale dos Santos, ele que é defensor público, trabalha no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, mas é especialista em Direito de Trânsito pela PUC Gaúcha. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas
relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco, compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.